primeiro livro de hoje e primeiro julgamento é o do padre Gabriel Malagrida. E qual é o julgamento que vocês acham que a gente vai comentar que houve no Império? Alguém consegue acertar? Então, o primeiro julgamento, vocês já sabem que é o do padre Gabriel Malagrida. O terceiro, vocês já sabem que é o 8 de janeiro. E agora, qual seria o segundo julgamento, que é o julgamento do Império? É de um nome que nós já falamos várias vezes em aulas. Uma aula minha que tem mais de 2 horas, já publicada no YouTube, por isso que a gente vai ser até mais breve, que é realmente Dom Vital. Então, Eduardo Cavalcante, Marcelo Salazar, Dom Vital, Dione, Dom Vital. Então, nós publicamos também uma biografia sobre Dom Vital. Então, vejam o esforço que a gente faz para trazer os fundadores do Brasil para as famílias brasileiras. Publicamos biografia de São José de Anchieta, do padre Gabriel Malagrida, do Dom Vital. É importante que vocês entendam essas coisas. Então, Dom Vital, ele vem como uma consequência do primeiro julgamento, porque a partir da ascensão do Marquês de Pombal e da maçonaria, a maçonaria vai ganhando cada vez mais espaço no Império Brasileiro, proclama a independência do Brasil e ganha espaço no Império Brasileiro. Então, em 1872, nós temos o início da chamada questão religiosa, que é a perseguição da maçonaria à Igreja Católica. Dom Vital, ele nasce em 1844. Em 1878, com apenas 28 anos, ele é feito bispo de Olinda e Recife. E assim que ele é feito, a maçonaria começa a persegui-lo brutalmente. Primeiro publicando artigos contra Dom Vital, depois tentando realizar 2 missas em homenagem à maçonaria, que Dom Vital breca, depois publicando uma série de artigos batendo em todos os dogmas católicos e de forma especial em Nossa Senhora, e Dom Vital vai reagindo a tudo isso. Por fim, o que a maçonaria faz? Publica a relação do nome de todos os grandes personagens maçons da Diocese de Olinda e Recife, o que faz com que Dom Vital reaja de forma veemente. Ele pega todos os padres da diocese, manda os padres exortarem os leigos, os padres que tinham vínculo com a maçonaria, ele pressiona para que abjurem da maçonaria e faz todo um trabalho ali na diocese para diminuir a influência da maçonaria. 2 confrarias que eram responsáveis por igrejas na região resolvem desafiar Dom Vital. Então, o que Dom Vital faz? Ele publica interdito, proíbe o culto nessas 2 confrarias, as paróquias administradas pelas confrarias. E aí, o que elas fazem? Como elas mandam no Estado brasileiro, elas protestam junto a Dom Pedro II. E aí, Dom Pedro II reúne o Conselho de Estado, que vai obrigar Dom Vital a levantar os interditos, sob pena de detenção. Dom Vital mantém a posição católica e mantém os interditos, e ele vai vir a ser preso em janeiro de 1874. Ainda em janeiro de 1874, tem-se o julgamento, e nesse julgamento, Dom Vital, ele vai ser condenado a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Dom Pedro II levanta somente a ideia de trabalhos forçados, a perseguição da maçonaria aumenta, então depois de Dom Vital ser preso, Dom Macedo Costa do Pará também vai ser preso, e os governadores das dioceses substitutas também serão presos. Então aquilo chega em Roma, o Papa Pio IX, que é um dos maiores papas da história da igreja, começa a defender os bispos de forma mais efusiva, escreve carta para Dom Vital, escreve carta para Dom Macedo Costa, escreve carta para os nobres do Rio de Janeiro. Então há toda uma pressão na Igreja Católica, porque aquele é um grande escândalo. O primeiro-ministro da época, que era o Visconde de Rio Branco, ele era um maçom grau 33, e o principal líder por trás dessas perseguições, e a própria condenação de Dom Vital é muito interessante, né? Ele é condenado no artigo 96 do Código Criminal do Império por obstar ou impedir de qualquer maneira o efeito das determinações dos poderes moderador e executivo. Então ele é condenado a isso, a 4 anos de prisão. E Dom Vital vai ser o primeiro homem condenado na história do STF. Então o STF até então, ele tinha julgado 163 casos e absolvido 162. O único que ele deu alguma condenação foi para tirar do cargo público um alto dignatário que já estava fora do cargo público. Então Dom Vital é o julgado de número 163 e ele é
preso pelo STF. Então veja que os problemas não são de hoje. Só que a prisão de Dom Vital, que era um dos homens mais virtuosos, e de Dom Macedo Costa, gera um escândalo que vocês não conseguem imaginar. E aí o gabinete do Visconde do Rio Branco, maçom grau 33, ele é tão pressionado que o gabinete cai. E aí quem assume? O Duque de Caxias, o herói da Guerra do Paraguai, que ele vai assumir com a máxima do Barão de Cotegipe, que é a ideia de que a prisão dos bispos e a sua condenação a trabalhos é uma coisa que faz estremecer a fibra, já não digo de católicos, mas de qualquer pessoa que tenha um pouco de sensibilidade moral. Dom Pedro II, pressionado por toda a sociedade brasileira, ele assina o decreto 5933 de 17 de setembro de 1875, no qual ficam anistiados os bispos, governadores e outros eclesiásticos das dioceses de Olinda e do Pará que se acham envolvidos no conflito suscitado em consequências dos interditos postos a algumas irmandades das referidas dioceses. Então, o que o imperador Dom Pedro II faz? Ele assina a contragosto uma anistia completa, geral e irrestrita para pacificar o Brasil. Ou seja, se nós quisermos alguma pacificação do Brasil atual, o que o Brasil precisa fazer? Voltar ao exemplo da questão religiosa de 1872 a 1876. Nós precisamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Nós vemos aqui mais um exemplo da história para os dias atuais. O primeiro julgamento mais injusto da história do Brasil aconteceu nos processos que redundaram na expulsão da Companhia de Jesus, da execução da família Távora e da execução do padre Gabriel Malagrida. Onde vocês podem estudar isso? Na biografia do padre Gabriel Malagrida, que ninguém vai dizer para vocês estudarem isso fora do CDB. Qual é o segundo grande processo injusto da história do Brasil? Ocorreu no Império. Nós também publicamos um livro sobre isso. É a história de Dom Vital. Eu também fiz uma introdução aqui. Tem fotos de Dom Vital, do seminário, da igreja, do palácio onde ele foi preso, do seu túmulo. Então tem muita coisa aqui legal nessa biografia. E assim como do padre Gabriel Malagrida, eu também fiz uma introdução aqui, com o título da infiltração maçônica no Brasil a Dom Vital. Que eu sempre gosto de abrir com citações, né? Então, uma citação de Dom Macedo Costa sobre a recepção a Dom Vital pelo Santo Padre Pio IX. Só são acolhidos como Dom Vital no Vaticano os prelados que resplandecem perante toda a igreja com luz de doutrina e de boas obras, os que se têm assinalado por heróicos feitos, por empresas nobres e de grande alcance para a salvação das almas. Porque Dom Vital, depois que ele foi solto, aí ele vai ter uma audiência com o Papa Pio IX, e Dom Macedo Costa, que foi outro bispo preso, elogia então Dom Vital, dizendo: olha, o Papa Pio IX só recebe grandes bispos. E hoje o Papa Leão XIV, né, há pouco tempo, ele recebeu quem em audiência privada? O padre James Martin, que é o maior ideólogo LGBT infiltrado na igreja em todo o mundo. Para vocês entenderem a gravidade, o escândalo que foi isso nos Estados Unidos, é como se o Papa Leão XIV recebesse o padre Júlio Lancelotti. Então vejam a gravidade, né? E aqui, na época, era bem diferente. Esse livro aqui, também, quem vai recomendar para vocês lerem? Por isso que a gente sempre fala que vocês precisam ler essas grandes obras para quebrar a Matrix.